Olá, são 7h30. Muito bom dia a você que acompanha a programação da Band. Hoje é terça-feira, 12 de agosto. O Acontece Regional está começando e até às 8 horas teremos muita informação e prestação de serviço. Vamos acompanhar alguns dos assuntos desta edição. Crueldade de bandido choca moradores em Limeira. Um idoso deficiente visual foi torturado e morto a facadas durante um assalto. Casal é preso em Campinas com cocaína, crack e maconha. Racionamento de água já é realidade em 8 cidades da região metropolitana. Moradores se viram como podem para enfrentar os dias de torneira seca. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Unicamp. Desta vez, a redação será aplicada na segunda fase e o exame vai acontecer em 4 novas cidades do estado. Deve participar do programa mandando sugestões, fotos e vídeos por e-mail. Converse com a gente pela nossa página no Facebook e ajude a fazer o Acontece Regional. Vamos saber agora como está o trânsito nesse instante em Campinas. O repórter da Rádio Bandeirantes, Marcos Andrade, circula pelas ruas e avenidas da cidade. Bom dia, Marcão. Bom dia, Sena. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. Nesse momento você vê aí na sua tela João Jorge com as Salles de Oliveira, imagens das câmeras da Sincanto, e por enquanto o motorista não encontra problemas nesse ponto. Na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, o trânsito um pouco mais carregado no sentido centro, mas sem pontos de parada ou lentidão. No sentido Valinho, o motorista também não encontra nenhum problema. Pela Francisco de Ângeles, no sentido túnel, a formação de fila no semáforo com a Engenheiro Paula Souza, depois o trânsito flui melhor com nova formação de fila na Washington Luiz. Marginal do Pissarrão, no sentido Engenheiro Paula Souza, aí sim o motorista encontra a formação de fila no cruzamento com a Washington Luiz e depois o trânsito flui melhor. Falando novamente sobre o sentido túnel pela Marginal do Pissarrão, aí o motorista vai encontrar nova formação de fila com a Fernão Pompeu de Camargo e a partir daí o trânsito fica mais lento, o motorista vai precisar de um pouquinho mais de paciência. Cena. Ok, Marcão, obrigado. Agora vamos conferir a situação das rodovias que servem a região de Campinas. Temos imagens do sistema Anhanguera Bandeirantes. Esse é o quilômetro 106 da rodovia Anhanguera, situação complicada para o condutor que trafega nesse trecho. É o 26 agora da Anhanguera, chegada à capital paulista, lá próximo, né? A capital paulista, a situação mais tranquila para o motorista. A visibilidade é boa em toda a malha viária regional. Aí já na altura de Jundiaí, 58 da Anhanguera, tráfego mais carregado, hein? Já tem aí lentidão para o condutor que trafega por este trecho da Anhanguera. 61, um pouco mais à frente ali já, na alça de entrada ao município de Jundiaí, situação também relativamente tranquila. O fluxo de veículos é intenso, mas não há pontos de lentidão. 109 da Anhanguera, entre Campinas e Sumaré, situação tranquila para o condutor que trafega entre a capital e o interior nesse instante. Vamos dar uma olhadinha agora na concessionária Rota das Bandeiras. Temos aí imagens da rodovia Dom Pedro I, próximo ao trevo com a via Anhanguera. Situação tranquila para o condutor também que trafega por este trecho. A situação, portanto, é de normalidade. E o tempo é bom, a visibilidade considerada excelente também no corredor Dom Pedro I. Daqui a pouquinho a gente retorna com outra panorâmica das estradas. Olha, o aeroporto de Viracopos registrou recorde de passageiros para o mês de julho. O terminal aéreo de Campinas movimentou no mês passado 860 mil passageiros, 10,5% a mais do que o registrado no mesmo período de 2013. No acumulado do ano, o volume foi 5,5% maior. Segundo a administração de Viracopos, a tendência de crescimento vem sendo aferida desde que o aeroporto foi concedido à iniciativa privada em fevereiro de 2012. O movimento de aeronaves também aumentou em julho, atingindo mais de 11 mil pousos e decolagens, o terceiro maior em um único mês na história do aeroporto. Vamos conferir agora as manchetes dos jornais de hoje. Metro Campinas, redação na Unicamp vai para a segunda fase. Correio Popular, mesmo com o reforço do Cantareira, nível do Atibaia é crítico. Folha de São Paulo, mercado prevê PIB fraco e inflação alta até o final de 2018. E o estado de São Paulo, expectativa de alta da gasolina eleva ações da Petrobras.
A repórter Lucimeire Ramalho atualiza agora as informações sobre o caso do roubo de produtos da Samsung. Bom dia, Lucimeire. Bom dia, Sena. Um caminhão de cor branca com placa de Campinas foi encontrado em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Os policiais encontraram um veículo trancado com os retrovisores quebrados, um dos pneus também estava furado e o baú violado. Os policiais descobriram que o caminhão foi roubado no dia 29 de maio e está relacionado ao roubo à Samsung, onde 20 milhões de reais em produtos foram levados. Nesta ação, 7 caminhões foram usados. Sena. Ok, obrigado, Lucimeire. Realmente, ousadia da bandidagem aí na região metropolitana, assaltando justamente esses galpões aí de logística que acabam tendo valores, produtos com valor agregado. Olha, a crueldade de um bandido chocou moradores de Limeira nesta segunda-feira. Um idoso deficiente visual foi morto a facadas durante um assalto à casa dele. Manchas de sangue são o que restou da luta entre o suspeito e o idoso de 82 anos. José Santana era cego e tinha dificuldade para ouvir. Ele foi abordado pelos bandidos no início da manhã. O morador não tinha o costume de trancar o portão com cadeado, porque achava o bairro tranquilo. O indivíduo se aproveitou dessa situação, abriu o portão, caminhou pelo corredor até chegar a esta porta de madeira. Mas foi surpreendido pelo seu José. Os dois entraram em luta corporal. Depois de tudo isso, o indivíduo conseguiu fugir com uma garrafa de champanhe e ainda alguns relógios da vítima. Dona Isabel cuidava do idoso. Ela estava na casa do fundo quando ouviu o barulho, que vinha do quarto de seu José, e acionou a polícia. Como fazia hoje 15 dias que ele caiu, bateu a coluna e estava bem debilitado, então eu achei que tinha caído sozinho. O assassino tentou fugir, mas foi capturado pela polícia. Na delegacia, Rafael Christopher da Rocha, de 30 anos, que é usuário de drogas, confessou o crime. Confessou com detalhes que houve a luta corporal, que ele realmente subtraiu as coisas, que são aí um relógio, uma garrafa de bebida. O delegado que atendeu a ocorrência acredita que a vítima tenha se assustado com a movimentação do criminoso. Por ser uma pessoa idosa e morar sozinho, de repente, por um barulho que ele ouviu, ele agarrou a primeira coisa que apareceu pela frente. Olha, além de Rafael Christopher da Rocha, um outro homem que estava na rua em frente à casa do idoso na hora do crime também foi levado para a delegacia, mas acabou liberado porque a polícia não encontrou indício da participação dele no crime. O corpo do idoso vai ser enterrado hoje em Piracicaba. E um acidente envolvendo 2 veículos matou um homem na noite de ontem em Indaiatuba. Segundo informações da polícia, ele trafegava em alta velocidade em uma moto pela rua Doutor Renato Vigio, no bairro Morada do Sol, quando bateu em uma van. Os ocupantes do veículo não se feriram. Já o condutor da moto teve múltiplas fraturas pelo corpo, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. E em Campinas, um casal foi preso por tráfico de drogas nesta segunda-feira. Com eles, a polícia apreendeu cocaína, crack e maconha. A apreensão aconteceu durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar no Jardim São Marcos. O rapaz de 19 anos foi abordado pela PM e permitiu a entrada dos policiais na residência em que mora. Pelo menos 1.000 porções de drogas, entre cocaína, crack e a maioria maconha, foram apreendidas. Na casa em frente à do suspeito, a polícia também encontrou com uma jovem de 22 anos um notebook e aparelhos celulares, além de uma pequena quantidade de maconha a granel. No total, foram apreendidas 846 porções de maconha, 126 de crack e 106 de cocaína, todas embaladas e prontas para a chamada venda ao varejo. Os 2 suspeitos não possuem antecedentes criminais. O caso foi apresentado no 4º Distrito de Campinas, no bairro Taquaral. No mesmo bairro, minutos antes, homens da Guarda Municipal prenderam em flagrante um rapaz de 25 anos com 21 porções de cocaína, 3 celulares e R$340 em dinheiro. O suspeito tinha passagem por tráfico. E você vai ver daqui a pouco no Acontece Regional as novidades do vestibular da Unicamp, que já está com as inscrições abertas. A gente volta em 1 minuto, não saia daí.